Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, nessa questãozinha, a última questãozinha do Enem, né, da prova de Química aí de 2019, uma questão que vai envolver titulação. Titulação eu acho que é um dos temas que mais assombra a galera, por isso estamos de Batman, viemos com preparo para lidar com essa questão. E o que você precisa para acompanhar esse preparo? E para acompanhar essa questão muito bem, você precisa deixar aqui embaixo o seu like para esse vídeo. Se possível, um comentário e compartilhar, porque esse movimento é fundamental para o aprendizado. Brincadeira, galera. Fundamental para o aprendizado não é, mas é fundamental para continuar me motivando a resolver as questões que são aí das provas que você está se preparando para ser aprovado. Se você achou legal, deixa um comentário, uma crítica construtiva, considere se inscrever no canal, porque eu vou estar sempre trazendo questões e assim que for possível, eu quero muito estar trazendo conteúdos, arrumar um tempinho aí, a dinâmica para gravar. Beleza? Então aqui nós falamos de química, você já sabe, é química, vem comigo, depois da vinheta. Olha só então, meu querido, o que nós temos aqui? Ó? Vou dar um zoom, porque na minha idade já não dá para ficar lendo essas letrinhas pequenininhas mais não. Olha só, um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de fruta destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, é um ácido triprótico, e a massa molar dele é de 192 gramas por mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para as polpas comerciais de algumas frutas. Então tem aqui acerola, caju, cupuaçu, graviola e maracujá. O valor mínimo da acidez total expressa em ácido cítrico. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra e, após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com hidróxido de sódio 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica, que é o titulante. Entre as listas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta. Então, é isso que ele está querendo dizer, não é? Qual é a quantidade, então, de ácido cítrico que eu vou ter nessa amostra de 2,2 gramas, poderia ser de qual dessas espécies aqui. Esse é o ponto que ele quer descobrir com a gente. Ok, então, para isso, galera, a gente precisa compreender um pouquinho da ideia de titulação, não é? O que a gente tem? Eu até trouxe aqui, o volume não é 250 ml, né? Eu peguei essa imagem aqui e está constando 250. Não é? Deixa eu tirar isso aqui. O que nós temos? Temos que a titulação funciona da seguinte forma. Aqui na bureta vai vir o titulante. Nesse caso, hidróxido de sódio, cuja concentração é 0,01 mol por litro. Não é isso? Então ali eu coloco esse titulante. Isso aqui é graduado, então eu tenho volumes e eu tenho uma torneirinha que vai permitir eu gotejar essa solução e adicionar. Aqui embaixo vai ser o titulado, que nesse caso eram as 2,2 gramas de polpa, né, que foram adicionados. Cadê ela aqui, ó? 2,2 gramas da amostra foram solubilizados e elas foram reagindo com o hidróxido de sódio. Então, é comum... para você que falou amém, jovem. Ou melhor, para você que falou saúde, amém. Para você que falou Deus te leve, ainda não. Então, olha só. Aqui no titulado, junto com a polpa, costuma ser adicionado um indicador. Deixei até rosinha, porque pode ser fenolftaleína. O que acontece? Em meio ácido, a fenolftaleína é incolor.
Então, aqui, pessoal, a concentração do meu ácido, ela é desconhecida. Eu não sei quanto eu tenho desse cara. E aí eu vou abrindo a torneirinha, vou gotejando essa solução de base e vou agitando. É isso que consiste a titulação. Mas e daí, Arthur? E daí é o seguinte, olha só o que vai acontecendo. Eu tenho que o meu ácido, ele é um ácido triprótico. Eu vou chamar dessa forma que eu não sei qual é a estrutura dele, também não é relevante. Eu sei que ele tem 3 prótons. Eu vou adicionando a minha base para que eu possa fazer a reação de neutralização. Ao final do processo, né, à medida que eu vou neutralizando, para cada 3 ácidos, eu preciso de 3 bases para eu fazer o meu sal aí de uma neutralização completa e formar uma água. Se você tem dificuldade nisso, eu vou mostrar da seguinte forma. Isso aqui não é fórmula estrutural, só para você entender. A base, ela tem uma hidroxila. Só que o meu ácido, ele é um ácido triprótico. Então, o que acontece? Para eu consumir uma única molécula do meu ácido, eu preciso de adicionar 3 bases para eu ter a neutralização, formando 3 moléculas de água. Por isso que eu tenho Na3 e o meu ácido em questão. Então, está aqui essa reação de neutralização. Por isso que é 1:3. Se a neutralização acontecer, eu preciso de 3 bases. Então, à medida que a minha reação vai acontecendo, eu vou gotejando a base. Enquanto tiver ácido no meio, a solução de fenolftaleína fica incolor. Ah, Arthur, mas ele não falou de fenolftaleína. Não, ele não falou. Mas ele está falando de titulação. Então eu estou te explicando o que acontece para você entender a questão. A partir de agora, uma vez que você entendeu isso aqui, toda vez que falar de titulação, está resolvido o seu problema. Então, vou adicionando base até que eu vou consumindo o meu ácido. No momento em que todo o ácido for consumido, a minha solução fica incolor. A fenolftaleína ela é incolor em meio ácido e neutro. Só que na primeira gotinha que cair, ela muda de cor, ela fica rosa. Então você tá lá, tá com a bureta, você tá vendo a titulação acontecer, você tá acompanhando, tá movimentando o Erlenmeyer. Na hora que ficou rosa, você fecha a bureta para não cair mais gota ali. Então no momento em que você fizer isso, você vai olhar o volume que foi gasto, né? Isso aqui é graduado, eu sei quantos volumes foram gastos, né? Qual ml foi gasto. Nesse caso, ele disse para mim aqui no exemplo, quer ver? Que foram gastos 24 ml. Então, eu gastei aqui 24 ml. Bom, pessoal, concentração é número de mols sobre volume. Eu tenho que a concentração é de 0,1 mol por litro. Então eu sei qual é o número de mols que eu usei se o volume foi de 0,24 litros, né? 24 ml, 1, 2, 3, 0,024, perdão, isso que eu estava achando estranho. 0,024 litros. 0,024, agora sim, ml, está ali o volume gasto. Então, o número de mols que eu achei, ele vai ser aqui, ó, colocar todo mundo na mesma base, 1, 2. 1 e 2. Então, aqui eu tenho 2,4 vezes 10 a menos 4 mol. Mas, Arthur, por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso porque é o seguinte, galera, uma ideia de cálculo estequiométrico. Se eu sei o número de mols de base, eu consigo correlacionar com o meu ácido. Aí eu sei o número de mols do meu ácido que eu tenho. Sabendo o número de mols, eu sei a massa molar. Então eu sei qual era a massa que eu tinha de ácido em questão. Então, galera, a titulação ela serve exatamente para te dar essa informação. Arthur, mas você não precisava ter feito nada disso. Não, eu não precisava fazer. Mas a ideia era exatamente te mostrar de onde vem. Por que a titulação te dá essa ideia? Como que isso funciona? No momento em que você tem esse fim da titulação, você tem a mudança de cor, a gente chama de ponto de equivalência, que é quando você tem
toda a espécie titulada sendo consumida pelo titulante. Você anota o volume e você sabe o número de mols gastos. Então, está aqui para você, através da titulação, o número de mols. A partir daqui, então, galera, eu vou anotar aqui, ó. Então, o primeiro passo, foi o que a gente acabou de fazer, era da titulação. Com a titulação, eu achei o número de mols de ácido acético que eu precisei, que era de 2,4 vezes 10 a menos 4 mol. Então, o primeiro passo foi esse. O segundo passo é achar o número de mols do meu ácido cítrico. Quantos mols eu tinha? Então, da minha reação, por isso que é importante, ó, ter a equação balanceada, porque da minha equação eu sei que se eu tiver 1 mol do meu ácido cítrico, aqui é ácido cítrico, então, para 1 mol do ácido cítrico, eu vou precisar de 3 mols do meu hidróxido de sódio. Se eu tenho, então, na verdade, 2,4 vezes 10 a menos 4 mols de hidróxido de sódio, quanto que eu preciso de ácido cítrico? X. Então, o meu X ele vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 5 mol de ácido cítrico, né? O H3AC, que eu chamei aqui de ácido cítrico. Então, galera, a princípio, eu achei o número de mols. Mas, Arthur, ele não perguntou o número de mols. Ele disse pra gente, ó, que um dos parâmetros de controle de qualidade da polpa de fruta destinada ao consumo da bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa. Isso aqui eu achei que há 8 vezes 10 a menos 5 mol de ácido cítrico em 2,2 gramas, que é o que estava aqui. Ó. Ele falou que utilizou uma amostra de 2,2 gramas. Então, essa é a quantidade que eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou converter número de mols do meu ácido cítrico para massa. Porque ele não está interessado em mol a cada 2,2 gramas. Ele está interessado em massa a cada 100 gramas. Eu sei que se eu tiver 1 mol do ácido cítrico, eu vou ter 192 gramas. Só que, na verdade, eu não tenho, né? Isso aqui é a massa molar dele, ó. Eu não tenho 1 mol, eu tenho 8 vezes 10 a menos 5 mol de ácido cítrico. Isso equivale a quantas gramas? Quando você fizer, isso aqui vai dar X. O seu X fica sendo, então, igual, galera, a... Deixa eu ver aqui, que eu já deixei previamente feito. 1,536 vezes 10 a 123 vezes 10 a menos 3 gramas de ácido cítrico, só que em 2,2 gramas. Não é isso que ele quer. Ele quer a massa em 100 gramas. Então agora eu termino de resolver o meu exercício. Meu exercício, quarto passo, vou colocar aqui, ó, em 100 gramas, mais uma regrinha de 3. Eu sei que eu tenho 1,536 vezes 10 a menos 3 gramas em 2,2 gramas. Deixa eu só ver um negócio aqui, galera. 2. Não, aqui, perdão, ó, aqui é menos 2, tá? Na hora que você for fazer a continha. Aqui é menos 2, não é menos 3, não. Foi mal, desculpa. Menos 2 e menos 2, tá ali. Se eu quisesse em 2,2 gramas, estava resolvido. Só que ele quer em 100 gramas. Então, isso aqui vale X. O seu X fica sendo 0,7 gramas do seu ácido cítrico em
100 gramas de polpa. Então, essa é a quantidade que você tem. E aí ele fala assim, ó, a gente identificou essa massa como sendo a massa de ácido cítrico. Ele diz pra gente que a acidez total expressa em ácido cítrico numa amostra de polpa foi determinada. No procedimento, a gente teve aí 2,2 gramas da amostra e após a solubilização, o ácido cítrico, né, foi neutralizado com uma solução básica. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa? Então, a gente obteve que 0,7 gramas desse camaradinha. Ficamos, então, com as possibilidades. O valor mínimo que foi encontrado para cada um. Então, veja bem, se eu achei 0,7 em 100, não pode ser acerola, porque o valor mínimo de acerola é 0,8. Então não pode ser. Eu achei 0,7. O caju tem valor mínimo de 0,3. Então, mínimo de 0,3 significa que pode ser 0,7. O cupuaçu tem valor mínimo de 1,5. Não pode ser, porque se eu achei 0,7, a graviola ela tem um valor mínimo de 0,6. É possível. Se o mínimo é 0,6, eu achei 0,7, ok. E o maracujá tem um valor mínimo de 2,5. Não rola. Por quê? Porque eu achei 0,7 gramas de ácido cítrico em 100 gramas da minha polpa. Então, ficamos com as possibilidades caju e graviola. Tá ela aqui, letra C. Com isso, galera, a gente tem a resolução do exercício de titulação. Esse é um caminho mais longo, esse é um caminho por regra de 3, é um caminho que eu fui construindo etapa com etapa para você aprender, para você acompanhar o que eu estava fazendo. Então, o número de mols que eu tinha, o que a titulação fala para mim, como a titulação funciona, porque que eu tenho interesse. Não que você simplesmente veja gabarito, isso aí é liberado na internet, você acha fácil, mas eu quero que você aprenda a questão, que você consiga desenvolver. Então aqui eu fiz de uma maneira até mais longa, é possível fazer isso aqui de uma forma mais rápida, mais direta, mas eu optei por deixar nesse caminho mais detalhado para você compreender o que está sendo falado. Beleza? Então ficamos com a letra C. Espero ter te ajudado, espero que você tenha compreendido. Vou aproveitar, vou deixar provavelmente aqui em cima o convite para você ir no meu Instagram, porque no meu Instagram eu faço um trabalho em paralelo. Eu divulgo vídeos de experimentos em química comentado, divulgo mapas mentais, resumos, dicas de estudo, além de memes, também é importante a gente se divertir um pouquinho, tá? Então não deixe de conferir, tem muito conteúdo legal para você que está estudando e se preparando, beleza? Meus queridos, muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!